Irmãos, existem coisas na nossa vida que não é agradável, mas é necessário. Quem está entendendo, diga amém. Existem muitas coisas que não nos agradam, mas é necessário. Aqui diz que Jesus, era necessário ele passar por Samaria. E para ele passar em Samaria, isso não era agradável. Por quê, pastor? Porque os judeus, historicamente, não se davam com os samaritanos e vice-versa. Então raramente eles passavam por aquela região. Então nesse caso aqui, era necessário Jesus passar por lá. Claro que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós conhecemos a história, não vou ler tudo aqui. Jesus ali encontrou uma mulher que tirava água do poço, e ele conversou com ela, e a vida dela mudou. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus quer que a gente entenda, é justamente isso, que existem coisas que não nos agrada, mas é necessário. E nesse caso de Jesus, não era agradável, porque ele corria o risco ali de ser criticado, né, e de até outras coisas acontecer com ele. Mas era necessário, e por isso ele passou por lá. Tanto é que quando ele chegou num lugar, havia uma mulher tirando água do poço, e ele pediu para ela: dá-me de beber. E ela respondeu asperamente, rapidamente. Ela disse: como pede tu, sendo um judeu, a uma mulher samaritana? Primeiro que os judeus já não conversavam com samaritanos, e muito menos ainda com a mulher samaritana. Quem está entendendo? Isso é coisa daquela época, tá? Nós não vamos ficar falando disso, é só para que você entenda. Então não era agradável a situação, mas era o que, irmãos? Necessário. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus escolheu o que era o que? Necessário. Jesus sempre escolhia o necessário. Jesus, para salvar alguém, ele sempre escolhia falar o necessário, não o que agradava. E o que isso tem a ver conosco? Porque hoje em dia as pessoas estão à procura do que é agradável, mas elas não estão à procura do que é necessário. E o que nós precisamos, tanto eu quanto você, não é o que é agradável, é o que é necessário. Eu pergunto para você, não responda para mim, você reflita, mas pense: o que você prefere, o agradável ou o necessário? Porque se você escolher o necessário, então você tem que estar disposto a entender que muitas vezes o necessário não agrada. Jesus sabia disso. Ele fez o que era necessário. Não agradou a princípio, nem talvez a ele, a parte humana, e muito menos aquela mulher. Mas o final da história é que tudo foi resolvido, porque eles deixaram de lado se agradava ou não, e foram para aquilo que era necessário. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você pedir perdão para alguém não é muito agradável, mas é necessário. Às vezes não vai te agradar, talvez nem agradar outra pessoa, mas é necessário. Mas o que eu quero que Deus quer que a gente entenda é sobre isso, que nós temos que querer aquilo que é necessário. Muitas pessoas às vezes vêm para a igreja, elas estão à procura na igreja daquilo que lhe agrada, e muitas vezes não daquilo que é necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Mas uma vez uma pessoa mandou uma mensagem e disse assim para mim: pastor, estou há tanto tempo nessa igreja, mas eu ando meio triste porque não é mais como antes. Antigamente tinha festa, bastante festa. Agora não tem mais festa, não tem mais café da manhã, não tem mais oração e bolo para os aniversariantes. E eu estava tão acostumado com isso, eu queria tanto isso. E na outra igreja tem. Eu não queria ir para outra igreja, eu não queria sair dela, mas eu estou vendo que eu vou para outra, porque na outra tem e na nossa não tem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não é errado ter festa. Domingo passado nós tivemos uma festa aqui, não tivemos? Quem esteve aqui na festa? Não é errado.
Mas nós não podemos ficar atrás do que é agradável. Nós temos que ficar atrás daquilo que é necessário. Quando eu escuto algo assim, eu louvo e agradeço a Deus, porque aí eu entendo o propósito de Deus ter me trazido aqui. Estou falando que eu sou melhor que ninguém, não é isso. Mas Deus me trouxe aqui para ensinar o povo aqui do Jardim dos Ipês a buscar o que é necessário e não ficar só querendo o que é agradável. Então, quando no dia que eu escutei isso, eu falei: Senhor, eu já sabia, mas agora entendi mais ainda por que o Senhor me colocou ali. Porque muita gente estava acostumado com coisas agradáveis. Porque a ponto, sabe aquela criança que você dá doce todo dia? Quem está entendendo? Você dá doce, quando você fala hoje não tem doce, o que a criança faz? Ela chora, faz birra e faz pirraça. Então, eu entendi por que Deus me colocou aqui. Para ensinar que não é errado não fazer festa, que não é errado ter essas coisas, mas essas coisas são coisas agradáveis, e o que nós precisamos é do necessário. Alguém pensar em sair da igreja porque não tem mais bolo, não tem mais festa de aniversário, porque não tem café da manhã, é porque não quer o que é necessário. Quem está entendendo? Claro que quando a gente tiver ocasião, nós vamos festejar. Domingo passado nós festejamos aqui, foi uma bênção. Mas eu não tenho que pautar a minha vinda aqui, a minha vida, naquilo que me agrada. E assim estão muitos crentes nos dias de hoje. Por que muitas pessoas não param em igreja nenhuma? Porque elas estão à procura da igreja o quê? Que lhe agrada, não o que dá o que é necessário. Estão entendendo? Aí a pessoa, ela vai num lugar, fica, vamos ver se vai me agradar. Não agradou? Então eu vou partir para outra. Vai, fica um tempo. No começo às vezes agrada, mas depois começa a desagradar, então eu vou partir para outra. E nunca permanece em nenhum lugar. Por quê? Porque essas pessoas não estão à procura do que é necessário, estão à procura do que é agradável. E a pergunta hoje é: o que você quer? Você quer o agradável ou o necessário?